Eu tomei na terça-feira em Alagoinha. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a sentir um pouquinho de dor de cabeça. Mas quando foi 1 hora da madrugada, eu acordei tremendo de frio. Meu jeito estava batendo, acredita? Morrendo de febre, dor no corpo. Eu sei que eu passei a madrugada toda sem dormir, o dia sem dormir, só foi dormir. No outro dia já era 9h30 da noite, não tinha mais nem graça. Eu já estava desconfiado, sem conseguir dormir. Foi sofrimento, viu? Sofri, morrendo de sono, tava triste. E eu não me dei com a vacina. Pense, eu sou muito. É, aham, isso mesmo. E eu acho que eu tava com a imunidade muito baixa, né? Eles dizem que quem tem a imunidade baixa, aí a reação ela é mais forte, né? Olha aqui, gente. Ele fez o que, Samara? Olha aí, tá vendo? Eu também eu não fiz. Não fiz de jeito nenhum, nem tenho tempo, Samara. Trabalhando em 3 escolas, já tô desconfiado. Olha aqui, eu tive que desligar. Em o livro 2. É, isso mesmo. O livro 2 na página, deixa eu ver aqui, página 232, para vocês me acompanharem. Página 232, então a gente começa então o nosso conteúdo. Vamos lá então, pessoal, olha então aqui. Então a nossa aula hoje, ela é falando então sobre a organização do continente americano, como é que a população ela está distribuída e principalmente como é a estrutura da sociedade. A gente vai então dizer, pessoal, que nós temos aí então na página 232, nós estamos falando então da estrutura da população e o IDH. O que significa estrutura? É como a sociedade ela está organizada. E o que significa o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, ele é um índice que ele vai mostrar a qualidade de vida que um país ele tem. Esse IDH, ele vai de 0 a 1. Então a gente vai dizer que quanto mais próximo do 1 ele estiver, melhor qualidade aquele país ele tem. Quanto mais próximo do 0, uma menor qualidade de vida aquele país ele tem. A gente pode dizer então, por exemplo, que o IDH ele é um índice, é uma escala que ele vai mostrar a qualidade de vida que os países eles têm aqui na América ou em qualquer país do mundo. A gente viu, por exemplo, lá no 7º ano, que quando a gente estuda o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vai então dizer que esse IDH ele vai medir a qualidade de vida de cada país, não é? Que tem o maior IDH. Deixa eu mostrar então aqui, projetar para vocês. Que a gente tem a Noruega, nós temos a Suíça, Hong Kong, a Alemanha, a Suécia, a Austrália, a Dinamarca, a Finlândia. São os países que têm a melhor qualidade de vida do mundo. Não é? Estados Unidos, Canadá. E a gente vai dizer que esse país, como a Noruega, que é o país que tem a melhor qualidade de vida do mundo, são países que têm o IDH lá em cima. Como é que a gente vai medir o IDH de um país? A qualidade de vida que aquele país ele tem. A gente pode medir pela educação, se ela for de qualidade. A gente pode medir também pela renda, ou a gente pode medir renda é o quê? É o salário que as pessoas têm. E também pode ser medido então pela longevidade, ou seja, pela expectativa de vida. A gente sabe que muitos países eles não vão ter uma expectativa de vida muito alta. A expectativa de vida da população é relativamente baixa. Então a gente vai medir o índice de desenvolvimento humano, o IDH de cada país, pela educação, pelo salário que cada pessoa tem e também pela expectativa de vida. Que essa expectativa de vida, então, ela vai ser o quê? Essa expectativa de vida, ela vai ser se as pessoas vivem muito ou se vivem pouco. E a gente, então, vai dizer
quais são os países que têm uma boa qualidade de vida e que têm péssima qualidade de vida aqui na América. Ó, a gente vai ver nessa tabela aí, da página 232, que existe uma forma. No próprio livro que a gente tem, a gente consegue então observar que o IDH, ele vai ser... A gente pode observar, por exemplo, aí, que o IDH do país, de alguns países, eles vão ter uma baixa qualidade de vida. Por exemplo, vocês vão observarem, do lado esquerdo de vocês, tem uma tabelinha lá embaixo, que ele vai estar mostrando o quê? Os países que estão de verde, eles têm uma ótima qualidade de vida. Eles têm um IDH muito alto. Os países que estão em amarelo, ele tem o IDH amarelo, tem o IDH alto, vamos dizer assim. Vamos ter o laranja, que é um IDH, por exemplo, médio, nem é baixo nem é alto. E vamos ter o IDH baixo, que é, por exemplo, esses que estão em laranja mais escuro, que é, por exemplo, o Haiti. Então, a gente vai dizer pelas cores, a gente consegue, então, observar e analisar quais são os países que têm qualidade e aqueles que as pessoas não têm uma boa qualidade de vida. E a gente vai dizer, essa questão, ela pode cair no teste da semana que vem, que vocês vão fazerem, certo? Então, de hoje a 8 vai estar, no final da aula eu vou estar marcando as páginas e também estou gravando a aula para que vocês possam assistir. E vocês também vão fazer uma avaliação na semana que vem, que vai ser o nosso teste. Eu não sei se a gente volta presencial, né? Mas pelo menos eu acho que os que se voltar presencial só vai ter 3 alunos ou 4 no máximo, né? Porque a maioria não estava indo, então eu acho que também não vou voltar na semana que vem, né? Até porque não vejo muita lógica da gente voltar na semana que vem. Até porque, né, a gente sempre dá aula online, então as perdas também elas são menores. Claro que não é a mesma coisa, né? Eu não vou dizer que a aula presencial, a aula remota, é a mesma coisa que a gente está em uma sala de aula. E isso ninguém vai dizer. Mas também na situação em que a gente se encontra, eu sei que os pais não vão permitirem na próxima semana, né? Por enquanto, né? Pelo menos, né? Mas enfim, pessoal. Então a gente vai então dizer, pessoal, que durante esse período, então, o que é que vai acontecer? A gente vai então dizer que a população, ela tem alguns países que têm boa qualidade de vida, que estão marcados de verde no mapa, os que têm o IDH muito alto, outros países têm o IDH, os países que têm o IDH alto, não é? Que são menos altos do que esses que estão de verde. Nós temos o laranja, que são países que têm um médio, e temos o país que tem aquele alaranjado, que bem forte, que é o Haiti, bem pequenininho aí, bem no meio da América, que ele vai estar fazendo o quê? A gente vai dizer que ele tem o IDH muito baixo. Então, a gente vai dizer que ele tem uma péssima qualidade de vida. Então, é assim que a gente consegue, então, observar, que a gente consegue diferenciar cada país em cada país que está localizado aqui na América. Aqueles que têm baixa ou aqueles que têm boa qualidade de vida. E a gente vai então dizer, por exemplo, durante esse período então, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer que o Canadá é o país que apresenta o maior IDH aqui da América. Então, se cair alguma questão na semana que vem, qual é o país que apresenta o maior IDH? A melhor qualidade de vida? Canadá, né? Ele tem 0,9, que no caso vai ficar aproximadamente 0,926, não é? Sempre vai aparecer assim. Então, ele tem a melhor qualidade de vida da América. Nós vamos dizer que ele ocupa a 10ª posição mundial de país que tem a melhor qualidade de vida. Nós vamos dizer que ele tem um IDH muito alto. A gente vai dizer, por exemplo, que na categoria de país que tem uma boa qualidade de vida, além do Canadá aqui na América, nós temos outros também. Os Estados Unidos, o Chile, o Uruguai e também a Argentina. Na categoria de países que tem um IDH alto, não é? Como, por exemplo, o Brasil, são esses países que estão o quê? De cor amarela. Nós temos aí, então, nós temos o Peru, nós temos o Equador, nós temos a Colômbia, a Venezuela,
nós temos o México, nós temos o Brasil. São países que têm o IDH alto. Só não é tão alto quanto o Canadá, Estados Unidos, né? Quanto também o Chile, o Uruguai e a Argentina, mas que também são altos. Depois, o Haiti é o país que tem a pior qualidade de vida aqui da América. Ele tem apenas 0,4. Então, veja, para 0, para 1, faltam muito pontos, né? E a gente vai então dizer aí, o Haiti, que é o país que tem a pior qualidade de vida da América, a gente vai dizer que ele está em 70º, na posição 168 aí, no ranking mundial. Péssima qualidade de vida. A gente vai dizer que essa classificação pelo IDH, feita pelo IDH, está relacionado com as diferentes formas de ocupação e colonização. A gente vai dizer que muitos países que têm a boa qualidade de vida foram países, então, que na maioria não foram explorados pelos outros países, né? Como os Estados Unidos e o Canadá, enquanto o Chile, o Uruguai e a Argentina foram explorados, mas que apesar disso eles se desenvolveram. A gente vai dizer que os maiores países que têm a melhor qualidade de vida aqui da América, sem dúvida, são os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, que têm uma ótima qualidade de vida. E a gente vai dizer que a maioria dos países aqui da América Latina, ou são países que têm o IDH alto, não muito alto, não é como o próprio nome diz, ou então eles estão em quê? Ou a gente vai dizer que além dele não estar muito alto, a gente vai dizer que também existem países que têm um baixo IDH. E esse baixo IDH é o quê? Como o Haiti, são países que têm uma péssima qualidade de vida. E a gente pode dizer, a colonização desses países, ela é importante para a gente entender. Os países que eles foram colonizados pela Inglaterra, eles se desenvolveram melhor. No caso dos Estados Unidos e Canadá. Os países que foram explorados, a gente vê que eles não têm uma qualidade de vida tão boa quanto os Estados Unidos e o Canadá. Por isso que a gente vê que nos países desenvolvidos, por exemplo, como Canadá e Estados Unidos da América, o desenvolvimento e o crescimento eles possibilitaram uma boa qualidade de vida. E essa melhoria ela vai influenciar tanto na diminuição da quantidade de crianças que estão nascendo, como também na diminuição da mortalidade e o aumento da expectativa de vida. E assim a gente vai observar então que a sociedade ela começou a se diferenciar. Os países que são ricos, eles vão ter o quê? Uma pequena quantidade de crianças que estão nascendo. As pessoas elas estão envelhecendo mais, principalmente pela boa qualidade de vida que eles estão tendo, não é? E a gente vai observar os países então que têm um alto IDH, que são países então como o Canadá e como os Estados Unidos, são países que têm o IDH muito alto, que tem educação de qualidade, que vai ter salário de qualidade, que as pessoas estão vivendo muito. Então são países que estão realmente, a população ela vive melhor e ela também vive mais. E na América Latina? Na América Latina, a gente vai observar que a realidade é totalmente diferente, né? Enquanto os países, por exemplo, ricos, Estados Unidos e Canadá, a população ela decidiu ter menos filhos, aqui na América Latina, os países ainda, eles continuam tendo o quê? Uma grande quantidade, os casais ainda decidem ter uma grande quantidade de filhos. A gente pode dizer então, por exemplo, que a maioria dos países latino-americanos apresentam uma significativa taxa de natalidade, né? Muitas crianças estão nascendo e ainda a mortalidade também, muitas pessoas continuam morrendo. Ao longo desse século, por exemplo, houve um investimento principalmente na questão de saneamento, de saúde, mas o crescimento da sociedade ainda é alto. Então a gente vai perceber que existe uma diferença muito grande entre os países desenvolvidos, que estão localizados nos Estados Unidos e o Canadá, e os países que são da América do Sul, que são da América Latina. São aqueles países, então, em que a população ainda continua tendo muitos filhos e que existem, então, poucos idosos. Que isso significa que aquele país
ele não tem uma qualidade de vida tão boa. Então é fácil a gente perceber que existem muitas diferenças entre a América do Norte e a América do Sul. A gente pode perceber então essa diferença pela qualidade de vida que existe em cada país. Alguns países apresentam boa qualidade de vida e outros países não apresentam essa boa qualidade de vida que é geralmente esperada. E a gente vai dizer quais são as características da população da América, né? Nós vamos dizer que na formação da população da América predomina principalmente a população branca, não é? E em menor quantidade pessoas afrodescendentes, indígenas e outros. E apesar desse predomínio, há países onde a população negra ela tem uma grande representatividade. Por exemplo, em Cuba, né? Cuba é um país que ele tem uma maior quantidade de pessoas negras. Na América anglo-saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá, são países também que têm uma maior população branca. Na América Latina, a língua que predomina é o espanhol, com exceção do Brasil, que fala português. E o Canadá, ele tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, porque foram os dois países que colonizaram aquele território. E a gente então começa a perceber, se existe uma diferença de qualidade de vida dentro da própria América, os países como Canadá e Estados Unidos têm um ótimo IDH, uma ótima qualidade de vida. Os outros países ou têm um alto IDH, ou seja, como os Estados Unidos, como a Venezuela, como a Colômbia, nós temos também países que têm uma péssima qualidade de vida, um péssimo IDH, que é no caso do Haiti. O Haiti é o país que apresenta o menor IDH, a pior qualidade de vida da América. E aquele que apresenta a melhor qualidade de vida do continente americano, que tem o maior IDH, a melhor educação, que tem a melhor expectativa de vida, as pessoas vivem mais, que também as pessoas vão ter um melhor salário, é o Canadá, né? E a gente vai observar, existe também uma questão, pessoal, que a gente deve colocar aí, que são as características da população aqui da América. Como é que a gente pode observar a diferença da população da América? Olha, a gente vai dizer então aí que existe uma forma que a gente pode observar a população então da América da seguinte forma. Vocês estão vendo aí uma pirâmide, por exemplo, são as pirâmides então que vocês estão vendo aí da América Central. Estão vendo também a pirâmide da América do Norte e a pirâmide também da América do Sul. Olha, existe uma diferença muito grande entre essas pirâmides. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. Eu acho que eu coloquei individual para vocês verem ou não. Eu acho que eu vou ter que colocar de novo. Deixa eu ver se já está. Eu pensei em colocar individual, mas parece que não foi. Pronto. Está tudo ok aqui. Igual o livro de vocês. Vamos lá. Quando a gente estuda uma sociedade, uma população, a gente estuda a população pelo um gráfico que é chamado de pirâmide etária. A pirâmide etária ela é da seguinte forma. Do lado direito é como se fosse uma pirâmide, por isso que é chamado de pirâmide etária. Do lado direito é representado então pela cor verde. Nós vamos dizer que está representando as mulheres do lado direito. O lado esquerdo da pirâmide ela vai estar mostrando o quê? Vai estar mostrando a quantidade de homens. Nós vamos dizer que a pirâmide, além do lado direito e esquerdo serem representando gêneros diferentes, a gente vai então dizer, por exemplo, o quê? A gente então vai dizer que existe também uma forma da gente estudar a quantidade de pessoas então por idade. Por exemplo, a gente pode dizer então, por exemplo, que existe uma forma de baixo para cima. A parte de baixo da pirâmide, ela vai estar mostrando de 0 a 19 anos, que são jovens. O corpo da pirâmide vai mostrar de 20 anos até 59 anos, que são os adultos. E o topo da pirâmide, que é a parte de cima, que ela sempre vai ser menor, vai ser a quantidade de idosos.
A gente vai dizer, por exemplo, que essa pirâmide que está sendo mostrada, ela vai representar o quê? Ela representa a América do Norte. Ou seja, ela tem uma baixa quantidade de jovens e crianças, ela tem uma maior quantidade de adultos, porque crianças e jovens é a parte de baixo, adultos é a parte do meio e o topo vai ser a parte de idosos. A gente vai dizer que eles têm uma maior quantidade de adultos e de idosos. Já se a gente observar essa pirâmide aqui da América Central, como o Haiti, como Belize, Honduras, como também Cuba, a gente vai dizer, existe mais jovens ou mais adultos e idosos nessa pirâmide aí, nessa sociedade. Se a gente for observar essa pirâmide etária, pirâmide quer dizer o quê? É um gráfico que é utilizado para mostrar como determinada sociedade está organizada. Se existe mais homens, mais mulheres, se existe mais jovens ou mais velhos. Por isso que é chamado de etária, porque lembra idade. Nessa sociedade aí da América Central, existe mais jovens e crianças ou mais idosos? Hein, gente? Oi? Existe mais jovens e crianças, porque a base, que é a parte de baixo, é mais larga. E quando ela é mais estreita, significa que tem poucas pessoas. Veja que a quantidade de idosos, de adultos e idosas, ela é quase o quê? Insignificante. Quase não tem idosos nesses países da América Central, como Cuba, como Honduras, porque eles têm o Haiti, porque eles têm uma péssima qualidade de vida, não é? Alguns têm até o IDH alto, mas a maioria tem o IDH muito baixo, tem uma péssima qualidade de vida. E essa pirâmide etária aqui, que ela vai representar a América do Sul. Nós aqui no Brasil, por exemplo, vejam que existe o quê? Ainda nós temos uma grande quantidade de crianças e jovens. Nós vamos dizer que ela está diminuindo, né? Está um pouco mais estreita do que essa, ó. A gente vê que ela está mais estreita, então significa que está diminuindo a quantidade de jovens e a quantidade de crianças, e está aumentando a quantidade de adultos. Por isso que a gente tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando, porque temos mais adultos. E vamos dizer que a parte de cima da pirâmide etária, que é uma pirâmide que analisa quantos homens, quantas mulheres, que analisa também a idade das pessoas, está aumentando também a quantidade de idosos. Então isso significa que a América do Sul, nós aqui no Brasil, estamos o quê? Estamos avançando na qualidade de vida. Embora a gente tenha ainda o quê? Estamos em 70 e tanto em relação à qualidade de vida. Não somos um país que tem, né? Nós não somos um país exemplar que vai mostrar, não, todo mundo tem uma boa qualidade de vida. Não. A gente tem muito ainda, nós temos ainda muito em que melhorar. Mas já é um avanço. Alguém falou? Por causa, com certeza. Aham. Isso mesmo. Com certeza vai ter. Sem sombra de dúvida. A gente vai ter uma diminuição muito grande, né? A gente vai dizer então, por exemplo, que o meio da pirâmide ele vai estar mais estreito, né? Significando que ele está diminuindo. Com certeza. Com certeza, o nosso IDH ele foi passando por mudanças ao longo do tempo. A gente vê que a gente aqui na América Latina, a gente sempre fica em décimo, em sétimo, mas a gente nunca fica entre os melhores países que tem o maior IDH aqui no continente americano. A gente sempre vai ter um baixo IDH. Depois do governo de Lula, né, sem entrar em questão política, mas a gente teve um aumento do IDH. Mas depois também, né, depois de tantas complicações que aconteceram, depois de tantos prejuízos no Brasil, da descoberta do roubo na Petrobras, a IDH do Brasil baixou novamente, certo? Mas até 2002
o IDH do Brasil era pior do que o governo, da situação, né, tem entrado naquele momento, certo? Eu vou mostrar também como era o IDH do Brasil ao longo do tempo. Na América do Sul e na América Central, apresenta uma base relativamente larga e um topo que indica baixo índice da população idosa. A gente viu, né? A população da América Latina, principalmente o Brasil, é mais crianças e jovens do que idosos. Nas faixas etárias consideradas economicamente ativas, a América do Sul há maior número de pessoas em relação à América Central. Ou seja, eu disse que a população ativa são pessoas que trabalham, não é pessoas acima de 20 anos de idade. Então a gente vai dizer que o meio da pirâmide, que é o corpo da pirâmide, ele é mais largo. Então significa que muitas pessoas estão trabalhando. A pirâmide etária, por exemplo, da América do Norte, ela tem uma base, a parte de baixo ela é estreita com maior número de habitantes nas faixas etárias de 20 a 29 anos e de 50 a 59 anos. E o número de idosos também, ele é muito alto em relação ao restante da América. Nós vamos dizer que lá nos Estados Unidos, da América do Norte, existe uma menor quantidade de crianças que estão nascendo, não é porque eles não querem mais ter muitos filhos. Nós vamos dizer que também a quantidade de idosos também está aumentando e a gente vai dizer que isso é bom porque significa que lá tem uma boa qualidade de vida e os casais não querem ter mais muitos filhos. Só que a gente vai dizer que lá nos Estados Unidos, pelos casais não quererem terem muitos filhos, a gente vai dizer então que eles também está faltando pessoas para trabalharem. Por quê? Porque as pessoas de 20 anos, né, acima de 20 anos, a gente vai dizer que está diminuindo, porque eles não estão tendo muitos filhos, então a população adulta ela não é muito grande, mas sim a quantidade de idosos que está se tornando muito grande pela expectativa de vida e pela qualidade de vida que eles têm. Então a gente vê, a população envelhece, muito bom. Quem é que não quer envelhecer com qualidade? Como na Noruega, como no Japão, não é? Mas a gente vai dizer que falta mão de obra para pessoas trabalharem. A gente vai dizer, essa reforma da presidência foi horrível que o nosso presidente ele fez, né? Eu ia dizer uma coisa, mas eu vou dizer que vocês já perceberam a situação política, né? É impossível a gente não falar de política porque quando a gente escolhe uma comida em vez de outra, a gente faz política. Então a política ela está presente na nossa vida, né? Então não é possível, né? Não é possível falar sem falar de política. Mas imagine, por exemplo, aí então que quando a gente vê a situação então do Brasil ou a situação de qualquer lugar do mundo, a gente vai observar então que a população ela vai estar envelhecendo e a gente vai dizer que os presidentes, inclusive do Brasil, fez uma reforma na Previdência, que ela é para quê? Para que a gente continue trabalhando mais tempo, porque vai chegar o momento em que o país ele não teria mais dinheiro para pagar as pessoas aposentadas. Por quê? O país, o Brasil, apesar de todas as dificuldades e tristezas que a gente passa, a população está envelhecendo, né? E a quantidade de pessoas que trabalham, que são ativas, estão diminuindo, porque os casais já não querem ter mais 5, 10 filhos. Quem é que quer ter 10 filhos, minha gente? Né? Só fica doido, né? Um é pouco, eu lembro logo daquele de Tiffany, não é? Um é pouco, dois é bom, três é demais. E hoje a gente tá vendo que todo mundo, né? Eu acho que pelo menos 90% da população pensa dessa forma. Ninguém quer ter mais 3, 4 filhos, 5 filhos, não, né? Até pelo gasto que todo mundo tem. Então a gente vê que por um lado é bom, mas por outro lado faltam pessoas que trabalhem e assim provoca uma crise na economia. E a gente vê então aí, por exemplo, nós temos então a pirâmide etária do Canadá e temos uma pirâmide etária do Brasil. Existe alguma diferença da população e da qualidade de vida entre esses dois países? Ou não, gente? O Brasil.
Então, olha, parece que a gente tem preconceito, né? Eu dizendo à mãe, a pessoa não escolhe nascer no Brasil, a gente nasce no Brasil, não é? Porque o Canadá é o Canadá, né? Claro que lá também não é um país perfeito, não. Lá também tem pobreza, tem desigualdade, mas a gente sabe que lá a qualidade de vida é muito melhor do que o Brasil. Vejam que a pirâmide está Noruega, do mundo. Já aqui na América, Canadá. É, o certo é para asiáticos não. A gente vê que não é ruim, são muito bons. A gente vai ver, por exemplo, eu acho que ainda esse ano a gente deve estudar um pouquinho que existem alguns países da Ásia que são chamados de tigres asiáticos. Eles apresentam boa qualidade de vida, eles também estão avançando na economia, que é Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, certo? São os que melhores apresentam. Até a Coreia. Tá dizendo? Coreia do Sul, Coreia do Norte. A Coreia do Sul realmente é quase um inferno, né? Oi. Sim. Eita, é triste, Arthur. Olha, porque o Brasil, como é que eu posso lhe dizer? Deixa eu ver aqui. Existem países que se destacam mais, não é? Eles são países que têm uma economia melhor. Por eles terem uma economia melhor, como os Estados Unidos, é uma língua universal. Então, existem línguas universais e o português não é uma língua universal. Nem todo país ele sabe falar português. Agora, o inglês, se você for lá na China, estuda inglês. Se você for no Haiti, estuda inglês. Se você for lá no Iraque, estuda inglês. Se for em Israel, estuda inglês. Então a gente vê que algumas línguas são universais. E infelizmente o português não é uma língua universal. Desigualdade, né, Arthur? Infelizmente. Muita, sem dúvida. É um preconceito, né? A gente sabe que isso é um preconceito. A gente teria a mesma capacidade dos Estados Unidos de ser um país desenvolvido. Mas por vários problemas, né? Desde a nossa exploração feita pelos portugueses, a gente não conseguiu se desenvolver, né? E se a gente fosse contar o território dos Estados Unidos, ele não seria maior do que o Brasil. Ele é, porque eles roubaram terras que pertenciam ao México, existem territórios ultramarinos, mas se a gente fosse contar só o território dos Estados Unidos em si, ele não era mais rico e nem maior do que o território brasileiro. Então é uma questão política, econômica, cultural que impediu da gente se desenvolver. Pode-se dizer assim. Oi? Aham. Olha aqui, gente. Então veja aqui. A gente vai dizer então que o Canadá é um país que ele tem mais idosos do que o Brasil e ele tem mais idosos, né? E ele tem menos jovens e crianças, significativamente mais do que o Brasil. E a gente vai então dizer, além de ter mais idosos e menos jovens e crianças do que o Brasil, a gente vai então dizer que nós temos uma pirâmide aí etária do Haiti, que é o país que tem a menor qualidade, a pior qualidade de vida da América. É um país que tem muitas crianças e jovens, poucos adultos e quase nenhum, tem uma quantidade muito pequena de idosos. Isso significa o quê? Se um país tem pouco idoso, que é a parte de cima da pirâmide, que essa pirâmide representa a quantidade e se é masculina ou feminina de uma sociedade, significa que ele tem uma péssima qualidade de vida, porque as pessoas vivem pouco. Se um país ele tem uma boa qualidade,
claro que ele vai viver muito. Então é assim que a gente analisa as diferenças entre os países. Aí tem algumas perguntas que elas estão na atividade que vocês vão responder do livro. Vamos dizer, ó, na primeira questão, já estou dizendo a resposta, ó, bem fácil. Qual é o país ou qual é a pirâmide que representa o país mais desenvolvido? Vai ser o Canadá, né? Então é a pirâmide do Canadá que vocês vão colocar na primeira questão. Segunda questão, qual é o país que tem a menor expectativa de vida? Qual é o país que as pessoas vivem menos aqui na América? O Haiti. Aí nós temos aí então, explique por que a pirâmide etária do Brasil ela favorece ao mercado de trabalho. Na terceira questão, porque ele tem mais jovens e tem mais adultos, vamos dizer assim. Por isso que se o Brasil tem mais adultos, significa que ele tem uma maior quantidade de trabalhadores. E na terceira questão, gente, vai ter assim, as três pirâmides etárias elas são referentes aos países do continente americano. Vocês vão dizerem quais são as semelhanças e diferenças entre as pirâmides que estão localizadas na página 234. Ou seja, como é que a gente pode perceber a diferença entre os países que são desenvolvidos e subdesenvolvidos? Oi? É o Haiti. Do Brasil, da América, né? Do mundo são os países da África. Alguns, certo? Da África. A maioria estão localizados lá na África. Aqui da América é o Haiti, que vai ser a resposta da segunda questão que eu vou passar para vocês, Arthur. Aí na quarta questão, vocês vão dizer, quarta questão da atividade da página 235, vocês vão dizerem, qual é a diferença que existe entre um país rico e um país pobre? Vocês vão dizerem que são o quê? Vocês podem dizer que vai ser a quantidade de habitantes, que é a quantidade de idosos que existe em cada país. Se o país tem muitos idosos, significa que ele tem uma boa qualidade de vida. Se tiver poucos, péssima qualidade de vida. Oi? Não, não. Essa não é pessoa, não, a quarta questão. Você vai colocar assim, Arthur, na página 235. Qual é a diferença entre um país que tem um IDH alto e um IDH baixo, ou seja, que tem uma qualidade de vida alta e baixa? Vai ser o quê? A gente pode perceber, exatamente, que ele tem muito dinheiro, uma população que tem uma boa educação, que tem uma boa qualidade de vida, alimentação também, e que vai ter uma grande quantidade de idosos, não é? Um país que tem uma boa qualidade de vida, ele tem tudo isso. Aquele que tem uma baixa qualidade de vida, não vai ter nada disso. Por exemplo, pessoal, vamos supor, deixa eu ver o que eu ia dizer a vocês. Acabei esquecendo. Pronto, até aí todo mundo conseguiu compreender? Tranquilo, né? Eu acho que não é. Oi? Oi, pode ser? Pode sim. Aham, porque um assunto ele completa o outro. Ajuda bastante, né? Eu acho até mais fácil quando é assim, Arthur, não é? Porque ajuda do que a gente ficar pesquisando por fora, né? Toda aquela questão mais complicada. Então então a gente vai diferenciar um país rico de um país pobre da seguinte forma: pela quantidade, pela educação, pela saúde, pela quantidade de idosos que existe em um país. Se ele tem mais idoso, tem boa qualidade de vida. Por exemplo, lá na Noruega, não existe uma escola particular e uma escola pública, não. Existe uma escola para todos, não é? E a gente vai dizer isso existe por quê? Porque todas as escolas, elas têm a mesma qualidade de educação, não é? E isso acontece porque lá é um país vai ser um país desenvolvido, é um país rico, é um país que realmente a educação é de qualidade, não é? Mas a gente vê que lá é uma escola para todos.
Então a gente vê que realmente, né, é um país que é o país, como Bia disse, e Samara. Olha aqui, gente, só para a gente finalizar, então, a nossa aula, a gente vai então dizer, por exemplo, que onde é que vivem a maior quantidade de pessoas aqui na América? É na região leste. Aonde é que está o leste aí no mapa que vocês estão vendo? O leste está à nossa direita. Aponta o braço direito de vocês para o slide que vocês vão verem. É onde tem essas cores mais escuras, é onde tem a maior quantidade de pessoas. Oi? Sim. Ah, olhe, olhe, veja aqui. Tem o nome população urbana. População urbana. Tem, não é? População urbana. Vocês vão apontar em primeira mão para ele, nessa direção. Esse braço que vocês estão apontando para a população urbana vai ser então o lado direito. E o lado esquerdo é um lado que ele vai ter um comentário, que são as respostas das atividades. Esse é o lado esquerdo. Então, o direito e o lado esquerdo. Do lado direito, que vocês estão apontando, onde vai ter o nome população urbana, veja que tem um mapa da América que ele está apontando, está falando o quê? Vai ser a direção leste da América. É onde a direção leste ou oriental é onde vai ter a maior quantidade de pessoas que vivem aqui no continente americano. E a gente vai então dizer, por exemplo, claro que existem regiões que são mais povoadas, como a direção leste e oeste, né, que fica mais próximo ao mar, e temos regiões que são menos povoadas. Por exemplo, no extremo norte, lá na parte de cima do Canadá, e no extremo sul, lá no Polo Sul. Por quê? São regiões que ela tem um clima, uma vegetação e um relevo que não são adequados para a forma de vida. Por exemplo, como é que uma pessoa vai viver lá no Polo Sul? A região que ela é mais fria do mundo, até mais fria do que o Polo Norte, não é? Então a gente vai dizer que o clima, que a vegetação e que o relevo, eles vão influenciarem em qual região a população ela vai viver mais. E a gente vai dizer, aqui na América, a população ela vive mais na direção leste, né? Do nosso onde está apontando o nosso braço direito, lá pertinho da população urbana, né? Onde vocês vão terem, por exemplo, é que o mapa ficou horrível. Deixa eu ver, que vocês estão conseguindo ver o cursor do computador ou vocês não conseguem ver? Pronto. Nessa direção aqui, esse é o lado direito, né? O lado direito, então, da Terra. Esse lado direito aqui, a gente vai, então, dizer que ele vai ser o lado leste da América. Por isso que a gente vai, então, dizer que o lado leste, onde vai ficar próximo ao mar, é onde vive a maior quantidade de pessoas. Aqui, a maior concentração da população vive na parte do litoral, próximo ao mar, tanto no leste quanto no oeste, não é? Então a gente vê que a maior quantidade de pessoas vivem aqui na direção leste e no oeste, que é desse lado aqui. E a gente pode dizer, na direção central ou na região norte e no extremo sul, são as regiões que têm uma menor quantidade de pessoas, seja pelo clima, que é muito seco ou que é muito frio, ou seja pela vegetação, que não é adequada para a vida, ou então pelo relevo, que tem grandes montanhas, por exemplo. Então, a porção leste do continente, ele tem a maior quantidade de pessoas que vivem aqui na América, tanto lá nos Estados Unidos como também no Brasil. Nós vamos dizer que no leste há a presença de pântanos e florestas e na porção insular a população se concentra na área litorânea. O que é porção insular? Aqui na América Central, nós temos várias ilhas. E essa população que vive aqui, como a população de Cuba, também vive mais no litoral, bem pertinho do Oceano Atlântico. Pronto. Só para a gente finalizar então nossa aula, a população que vive aqui na América, ela vive mais da cidade ou mais do campo?
ela vive mais na cidade. Nós vamos dizer que... Oi? Oi? Ah, se a população, o povo aqui da América, eles vivem mais na América, aliás, vivem mais na zona urbana, né, na cidade, ou na zona rural, que é o campo. Sim. Aham. É isso mesmo, né? Foram essas regiões que foram primeiro povoadas, né? Então, o continente americano ele é formado por uma população principalmente urbana. Mais de 78% da população vive nas cidades, havendo regiões que são densamente povoadas, como a parte da América continental, e outras que apresentam uma baixa densidade. É caso do centro, por exemplo, do continente. Em algumas áreas, como o norte e o sul, a densidade ela é ainda maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, 81% da população vive na cidade. As grandes cidades estão localizadas na região dos Grandes Lagos, caracterizando a metrópole, né, que é Chicago, Cleveland, Detroit, nos Estados Unidos e Toronto, no Canadá. No leste, com a formação do megalópole, né, Boston, que vai ser então Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. E na costa oeste, com a megalópole de Sansan, que vai ser São Francisco, San Diego e Los Angeles. E no Canadá, as maiores cidades estão próximas da fronteira com os Estados Unidos, sendo que Toronto é a maior cidade, com aproximadamente de 6 milhões de habitantes. Então a gente vê que a América, de uma forma total, 78% da América vive na cidade. Então significa que apenas 22% vive no campo, né? Vive no sítio. E a gente pode dizer, se a população ela vive principalmente na cidade, a gente vai dizer, existe alguma diferença muito grande entre as pessoas, muitos problemas da zona urbana, claro que existem. A gente vai dizer que as cidades elas passam por dificuldades. Oi? Sim. Aí a gente vai dizer que as cidades passam pela. Como a população é muito grande, então os governos, os governantes, eles não conseguem fazer com que todas as pessoas tenham a mesma qualidade de vida. Vai faltar saneamento básico, não é que é esgoto. Muitos bairros periféricos eles não têm saneamento básico, né? A gente vê em qualquer cidade, seja aqui ou em outra, sendo uma rua ou um loteamento mais distante da cidade, não tem um saneamento básico que seja adequado. Nós vamos dizer que as moradias também são inadequadas. O desemprego também é muito alto. A violência também é muito alta. Por exemplo, como em Detroit, lá nos Estados Unidos, a violência é muito alta. O Haiti é o país que apresenta o menor IDH do país, do continente americano, e ele também tem a maior área de população irregular. Nós vamos dizer que a comunidade de City Sol, com mais de 300 mil habitantes. Então a gente vai então dizer, por exemplo, pessoal, que Honduras, aqui na América, tem um IDH muito baixo, né, desde 2015. Nós vamos dizer que está na América Central, sendo considerado o segundo país menos desenvolvido da América, com um significativo desigualdade social, enfrenta problemas relacionados à ocupação irregular, à violência, principalmente em relação ao tráfico de drogas, a taxa de homicídios, ou seja, de mortes, é muito alta. E o Chile é considerado um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, com IDH, ou seja, qualidade de vida, muito maior do que o Brasil. Mas isso não é uma realidade de muitos países aqui da América do Sul. Então a gente vai dizer que os países aqui da América do Sul que apresentam uma boa qualidade de vida, foi citado logo no início, que vai ser o Chile, o Uruguai e a Argentina. E o Brasil ele não tem uma ótima qualidade de vida. Ele tem um alto IDH, mas não é muito alto.
certo? Então a gente vê que a população vive principalmente na cidade, né, na zona urbana, mas a qualidade de vida ela vai ser muito diferente, né? Existem vários problemas das cidades que são apresentados. O aumento do desemprego, da violência, a falta de moradia, a falta de esgoto, né, que é de saneamento básico. Então, pessoal, sobre esse conteúdo aqui, nós vamos fazer uma avaliação na próxima semana. Vocês vão fazerem duas atividades hoje. Vão fazerem a atividade da página 235, que eu vou colocar a foto da atividade, e da página 238, certo? E vão me enviar no privado, valendo 1 ponto para quem me enviar, certo? Isso já para o teste da semana que vem. Também, esse conteúdo, que ele é bem pequenininho, só são aí, deixa eu ver, só são então 10 páginas. Vocês vão estudarem para fazer um teste na semana que vem. Tá certo? Então na semana que vem, só teste. Tá certo?